E saindo um pouco do cenário local, quando a gente olha para o cenário nacional macro, hoje, ontem, na verdade, nós estamos gravando esse programa no dia 10 de setembro de 2024. Na segunda-feira foi publicado que o PIB do último trimestre superou expectativas. Chegou a 1,4 o aumento do PIB nesse segundo trimestre de 2024. Como que você vê o cenário econômico nacional nesse momento que nós estamos? A gente não consegue fazer uma análise do cenário nacional sem olhar aquilo que está acontecendo no mundo, né? A gente está globalizado. Então, né? Boa pergunta, eu desconheço isso. Você não consegue analisar o cenário nacional sem... Porque as economias elas estão intrinsecamente ligadas hoje pela forma do fluxo de capitais, do fluxo de investimentos. Uma guerra na Ucrânia, por exemplo, há pouco tempo atrás, colocou em risco a chegada de nutrientes para a agricultura aqui no Brasil. Podia ter faltado. Agrícola, pelo amor de E Deus. aí isso afeta, só o risco já afeta. O risco é uma palavra que causa arrepio em qualquer investidor. O risco é muito alto, o giro sobe. Né? A economia americana pode estar balançando porque um presidente lá pode ser um pouco mais radical e atrapalhar o desenvolvimento, fechar as portas de investimento de investidores externos. Então, mas hoje, olhando para o cenário nacional, levando em consideração o que acontece na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, que existem grandes incertezas aí, tanto no aspecto político como econômico, mas para o local, o cenário local, uma das coisas que mais tem preocupado é a condição climática que a gente tem enfrentado no país. Então, por mais que tenha superado as expectativas em relação ao crescimento do PIB, o PIB é um retrato, né, do que aconteceu. E qual que é a projeção daquilo que vai acontecer? Aí você começa a observar indicativos que talvez o início do ano seja um pouco mais difícil, porque a produção agrícola não vai atender as expectativas, porque não tem previsão de chuva, porque está queimando muito lá no Cerrado e você está tendo aí atrasos no plantio. E isso vai se refletir quando? O ano que vem. Né? Aí nós temos as eleições acontecendo, temos alguns riscos em relação ao país, em relação ao setor público, em relação a setores como previdência, como outras áreas que a gente tem visto a dificuldade orçamentária do governo em cumprir algumas obrigações, alguns compromissos e a necessidade que ele tem já sinalizado de algumas reformas que também vão afetar a economia. Então, assim, numa conjuntura geral, eu vejo que a gente está saindo de uma pandemia ainda enfraquecido na nossa economia e sem ainda uma segurança econômica para dizer assim, vai ter crescimento continuado. Eu não vejo que, com as informações que eu consigo captar aqui e ali, que a gente consiga projetar sucessivos crescimentos, um período de ciclo positivo de crescimento da nossa economia. Pontualmente aqui e ali, porque é um momento de safra, porque foi um momento de alta nas commodities, mas não é o que se vê para frente. Ainda se vê bastante incerteza, né? E quando a gente vem para o cenário local de Dourados, o que você acha que precisa para desenvolver mais a cidade de Dourados? Olha, Dourados, a nossa cidade experimentou nos últimos anos a vida de grandes empresas. A gente tem indústria se instalando aqui, tem investimentos naquela planta agropecuária que tem aqui, de produção de suínos, com produção de alimentos. Todavia, cada vez que se instalam novas empresas, também recebem uma nova leva de habitantes. A população cresce, carece de mais investimentos na área social, seja com escola, seja com posto de saúde. Então, se você vai olhar desse aspecto, a área de saúde ela é muito deficitária, ela precisa de muito investimento, a área de educação faltam vagas, não se constrói escolas há muito tempo. Na segurança pública, você sabe de algumas situações em algumas regiões da cidade que é muito violento. Você tem o problema de tráfico de drogas, você tem uma série de problemas sociais para serem enfrentados. Tem a favelização da nossa periferia, com locais de assentamento urbano que passam por carência das coisas mais básicas como água. Né? Então, Dourados tem no setor público um desafio enorme, com um orçamento que está frágil demais, já de algum tempo, que não sobra recursos para investimento, e por outro lado, grandes empresas que vêm, mas que não trazem só riqueza para o município. Também trazem muitos desafios sociais. Pessoas que vêm de outras regiões para morar aqui, que às vezes não têm habitação, eleva o custo do aluguel. Pessoas que vêm morar aqui, vão procurar os serviços públicos e você já não tem suficiente para aquela população que está aqui. E um detalhe que não se observa é que a contabilidade pode ajudar muito, fazendo vinculação com a minha área e puxando a sardinha para o meu lado. Quando se dá incentivos fiscais para a instalação de uma nova empresa,
e às vezes dá subsídio, não se leva em conta esses problemas sociais. Ainda que se diga, mas a empresa fez uma compensação e abriu uma creche. Mas o que é uma creche em relação ao dano que ela traz ambiental, de estar poluindo o rio e estar envenenando o Rio Dourado, e de repente está trazendo água contaminada para a população e um grande número de casos de câncer? O que é uma creche perto daquele monte de famílias que se mudam para cá e tem aí mais 100, 200, 300 pessoas que vieram com filhos e que precisam de creche, e ela abriu 30 creches? Beleza, esse é um bom diagnóstico, mas e a saída? Aonde que você enxerga? Eu vou chegar lá. Saída? Quando vai se aprovar, por exemplo, se falar do desenvolvimento da cidade, tem que se olhar para se tudo, se a vinda de novas empresas causa também necessidade de mais serviços públicos, essas empresas talvez a gente tenha que avaliar melhor qual que é a contrapartida que o município vai ter para esses investimentos acontecerem aqui. E aí é onde eu ia vincular com a contabilidade. Tem uma demonstração na contabilidade que chama Demonstração do Valor Agregado, DVA, Demonstração do Valor Agregado, que quase nunca é lembrada quando uma empresa vem se instalar em Dourados, mas ela mostraria quanto da riqueza que gera-se naquela empresa fica aplicada aqui. E quase nada fica. Isso é uma técnica. É uma técnica, é um relatório contábil que mostra quanto uma empresa grande que vem aqui, que tem 2.000, 3.000 funcionários, que vai investir 5, 6 bi, quanto fica aqui daquela riqueza que ela gera anualmente, quanto fica no município? E aí a gente vai ver que ela traz mais despesas para o município, às vezes, do que aqueles impostos que ela está recolhendo. E isso então é uma questão de planejamento. Se eu vou incentivar e estimular que as empresas venham, mas eu não posso ter uma conta que no balanço geral eu trago uma empresa para desenvolver a cidade e ela me traz mais problemas sociais do que os dinheiro que ela arrecada para eu poder cobrir com essas despesas.